Mediação. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o conceito de mediação de Vygotsky. Pessoal, hoje se fala muito a palavra mediação. Porém, dentro do contexto da teoria de Vygotsky, ela tem uma conotação específica. Por exemplo, a gente fala muito sobre mediação de conflitos, certo? Porém, não é nesse sentido que o Vygotsky está falando sobre mediação. Então, precisamos entender especificamente para não cometermos equívocos. Eu já vi aluno, na hora da prova, né, acaba tendo como referência conhecimento de senso comum e responde de uma maneira equivocada, né? Não, mostrando que não entendeu exatamente o que Vygotsky está querendo dizer sobre mediação, tá? Então vamos lendo e eu vou explicando para vocês entenderem certinho, tá ok? Então vamos lá. Mediação. Enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado através de recortes do real, operados pelos sistemas simbólicos que dispõe. Sistema simbólico, eu já adianto a vocês que está ligado à linguagem, tá? Enfatiza a construção do conhecimento como uma interação mediada por várias relações. Então, lembrando, Vygotsky, ele é interacionista, ok? E ele está focando nas relações interpessoais. Então, todo conhecimento produzido pelo ser humano, ele é passado de um ser humano para outro. E para que isso ocorra, existem várias relações, né? Várias inter-relações entre as pessoas. Por exemplo, agora eu estou falando sobre Vygotsky com vocês. Para chegar o conhecimento lá da cabeça do Vygotsky até agora, esse momento, vocês façam ideia de quantas interações, quantas trocas houve nesse percurso, certo? O conhecimento não está sendo visto como uma ação do sujeito sobre a realidade, assim como no construtivismo, e sim pela mediação feita por outros sujeitos. Então, assim, o Piaget, ele estudava muito, ele focava a ação da pessoa diretamente com objetos. Então, quando a criança manipula os materiais, ela vai descobrindo propriedades, vai tendo insights a respeito da realidade. O Vygotsky já, ele olha mais a questão das relações interpessoais. Por exemplo, tem o conhecimento do Vygotsky, tem um livro que está escrito numa língua e tem um professor que também está nesse caminho, só para ser bem simples, né? Então, o livro do Vygotsky foi escrito por uma língua russa, que depois foi traduzido para o inglês, do inglês para o português. Eu li o livro, eu tive professores que me explicaram sobre Vygotsky e agora eu estou dando aula de Vygotsky para vocês. Só para encurtar, né, essa cadeia. Mas existe todo um processo de mediação. E tem mais, a linguagem, como eu disse, ele é fundamental. Nós só pensamos em cima, né, de uma língua. Você, que tem a língua portuguesa como a língua mãe, você pensa em português. Então, a gente pensa através de um contexto simbólico da língua portuguesa. O que não está dentro desse contexto simbólico, a gente não pensa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter pego muitos textos, e vão pegar muito ainda, que existe um termo assim, ensino/aprendizagem, certo?
Por que não está escrito ensino e aprendizagem? Porque não é ensino e aprendizagem. Porque esse termo ensino/aprendizagem vem de uma palavra que nós não temos na língua portuguesa, que é Учитель. Учитель era uma palavra muito usada por Vygotsky, que é um termo da língua russa que significaria alguma coisa parecida com ensino/aprendizagem. É uma interação entre duas pessoas que não é um processo separado. Um ensina e outro aprende. E para nós compreendermos exatamente o sentido dessa palavra Учитель, é muito complicado, porque ela não existe no nosso vocabulário. Então, a forma mais próxima que tentaram expressar é ensino/aprendizagem, certo? Só uma curiosidade, professores do Fundamental 1 na Rússia, o nome é Учительница, professora, né? Учительница, ou seja, é uma profissão de учитель. O título seria esse ensino/aprendizagem, ok? Para Vygotsky, o ser humano relaciona-se com o mundo por meio de uma relação imediata e não direta. Da onde ele tirou essa ideia? Lembra do materialismo dialético que eu expliquei há um tempo atrás? Então, é daí. Vamos imaginar, ele estava pensando como os camponeses da União Soviética. Que eles faziam para modificar o meio? Lembre-se que eles estavam pensando sempre na sobrevivência. Então, é o homem com uma enxada na mão mudando o meio, ou seja, arando a terra, plantando para que conseguisse sobreviver, conseguisse se alimentar. Então, qual é o instrumento de mediação entre o homem e a terra? A enxada. O homem tem uma ação mediada por um instrumento, certo? Da mesma forma, a terra, porque é dialético, ela tem uma ação mediada conosco. Nós não comemos terra, eu brinco sempre. Nós comemos o alimento que vem da terra. Então, sempre as relações têm algo que media, ok? Aprendizagem também. A mediação ocorre por meio de dois elementos, o instrumento e os signos. O instrumento, gente, seria, vamos pensar, a enxada, né? A máquina de costura, a panela, né? Você não cozinha o alimento sozinho, você cozinha numa panela, num instrumento, certo? E os signos, que estão ligados à linguagem. Então, instrumentos, ferramentas que servem para transformar os objetos ou o meio. Vygotsky diferencia os instrumentos utilizados pelos animais dos instrumentos utilizados pelo ser humano. Diferente dos homens, os animais não produzem instrumentos com usos específicos, não guardam instrumentos para uso futuro e também não preservam sua função como conquista a ser transmitida a outros membros do grupo social. A gente pode até ver macaco, por exemplo, pegando uma pedra para quebrar um coco. Porém, ele não guarda aquela pedra, ele não passa essa informação para os macaquinhos e ele não aperfeiçoa essa pedra, ele usa aquilo que é imediato. Esse processo de manter a aprendizagem, aperfeiçoar, implica em um desenvolvimento cerebral maior, que está ligado às funções superiores que o Vygotsky estuda e é próprio do ser humano, ok? Mediação simbólica. Então, tem a mediação com instrumento, que media a ação sobre os objetos, e o signo, que regula a ação sobre o psiquismo. Então, é a linguagem. Nós estamos aqui agora usando o signo. Através da fala da nossa língua, nós estamos trabalhando um processo mental superior, esse psiquismo humano. O signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel do instrumento de trabalho. Então, nosso instrumento de palavra, nesse caso aqui, é a língua, é o símbolo, é a palavra, é o signo.
Características da mediação. São os instrumentos técnicos e os sistemas de signos construídos historicamente que fazem a mediação dos seres humanos entre si e deles com o mundo. A língua é construída historicamente e socialmente, certo, gente? Aí já a gente lembra a questão do materialismo histórico. Linguagem é um signo mediador. Ela carrega em si os conceitos generalizados e elaborados pela cultura humana. Então, através da língua, da linguagem, nós podemos passar os conhecimentos acumulados de geração para geração. Isso através da língua escrita e falada. Capacidade de criar essas ferramentas é exclusiva da espécie humana, como nós já falamos. E é através dos instrumentos e signos que os processos de funcionamento psicológico são fornecidos pela cultura. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me pergunte nas lives.